o STF é extremamente importante, sim. Mas além de tudo, eu acho que ele se perde em algumas questões. Tipo, eu vejo julgamento que não tinha que ser feito pelo STF. Não, mas aí você está confundindo o STF com os ministros. O STF ele não se perdeu. Quem se perdeu foram os ministros do STF. Entendeu? O STF, a Corte Constitucional, ela precisa existir, ela precisa estar ali. O que precisa é da independência dos ministros do Supremo, que nunca podem ter qualquer dedo na política. E não é o que acontece hoje. Por exemplo, esses caras do 8 de janeiro. Vamos entrar nisso? Isso é bom. Será que era os ministros do STF que tinham que julgar isso aí? Incompetente. Com certeza incompetente. Ó, vamos começar pelos pontos aqui do 8 de janeiro. E eu estou fazendo muitas análises sobre o 8 de janeiro. É lógico que nós temos interpretações. Eu não sou dono da verdade e no direito não existe verdade. Existe aquele ponto de vista. Mas vamos começar por alguns pontos. O primeiro é competência. Esses caras são deputados, senadores, eles têm alguma ligação com isso? Não. O que eles fizeram? Para mim, eles cometeram um crime. Qual que foi o crime deles? Depredação de patrimônio público. Sim. Tá? Esse é o crime. Ah, mas abolição, o Estado democrático... Essa é a minha visão. O cara, por mais errado que ele esteja, ele com uma senhorinha, um entregador, o cara que foi condenado a 17 anos é entregador. Esse cara, até o Rui Costa, que é líder do PCL, Partido da Causa Operária, que é comunista, falou, cara, isso não existe. Do PCO, né? PCO. PCO. Partido da Causa Operária. É. Falou, ó, isso não existe, sabe? Um cara que não tem poder para tal tentar dar golpe de Estado. Ele estava armado? Eles se uniram em uma organização paramilitar, todo mundo armado, falou, nós vamos chegar lá e invadir. Não. Os prédios estavam ocupados? Não. Não tinha nenhum deputado, não tinha nenhum... Não são os prédios que é a democracia, são quem organiza. É igual você falou, mas o STF... Não, tem STF e tem ministros. O que organiza? O STF é a instituição. Se você for lá e cobrar o prédio, quebrar, destruir, que é uma bomba em cima do prédio agora, na outra semana eles mudam de local e vai estar atuando. Então o ataque à democracia não é no prédio, é nos ministros. Teve algum ministro com risco de vida lá dentro? Nenhum. Presidente teve risco de vida? Deputado e senador foi num domingo. Então, assim, você não quebra a estrutura quebrando o prédio. Mas é crime de vandalismo? Esses caras têm que responder? Beleza. Totalmente. Então, esses caras cometeram crime, mas o crime deveria ser julgado pelo Tribunal Regional Federal, tá? Pelo juiz federal. É depredação de patrimônio federal. Então, eu não vejo competência. Segundo, criou a figura do crime multitudinário. O quê? Multitudinário. Então, vamos lá. Aquele cara, Aécio, que foi condenado, ele tem o vídeo dele e fala, nós chegamos aqui agora, tal. É um empresário, um novinho? Isso não, esse é funcionário da Sabesp. Tá. Funcionário da Sabesp. Uhum. Ele, no vídeo, ele não quebra nada, e num trecho de um vídeo, ele tá lá, olha, o pessoal tá quebrando ali, gente, não vamos deixar eles quebrar, não. Tem o vídeo dele. Entendeu? Então, ou seja, ele entrou, ele quebrou? Não. Pelo menos não conseguiu provar, né? Princípio da presunção de inocência, você tem que provar o fato. Então, eu tenho dois princípios. O princípio da individualização da pena e o princípio da individualização da conduta. A minha pena não tem que ser a mesma da sua. E a minha conduta, olha, eu bebi mais água do que Robertinho. Entendeu? Essa é a minha conduta. Entendeu? Às vezes, se você analisar, ele entrou lá pra proteger o patrimônio. Tô registrando aqui, tem quem tá quebrando. O repórter da Reuters estava lá dentro. Da Reuters lá, né? Tava lá dentro, entendeu? O G. Dias estava lá dentro e deu água. Então, você tem que individualizar a conduta de cada um. Quem cometeu o crime, quem não cometeu. O que o STF entendeu através do crime multitudinário? A ação agora é da turba. Se você tem um evento onde aquele grupo alcançou um resultado, todo mundo responde agora só pelo resultado. A conduta não importa. Durante o 8 de janeiro, teve cara que... é foda. Pegou o Uber e chegou lá dentro para levar gente que estava se manifestando. O Uber foi preso. E aí, se eu vou condenar pela turba, pelo crime multitudinário, esse cara merece? Não. E aí, eu fiz alguns comparativos. Vamos lá. Vocês viram o caso do punhetaço
dos Sim, estudantes? da Sim. medicina. Vamos lá, se eu for olhar por isso, olha, eu vou pegar agora só pelo resultado. Então nós vamos incriminar quem convocou, quem entrou, quem fez. Teve uma galera lá, não foi totalmente identificada. Então, alguns crimes ali a gente configuraria, tá? Então, por exemplo, tentado violento ao pudor, sabe, importunação sexual, tem crime. Crime foi cometido. Vamos pegar a turba. Todo mundo que estava dentro do ginásio viu aquilo e ficou calado. Vamos prender todo mundo. E todo mundo vai responder pelo mesmo crime. As jogadoras que estavam lá dentro. E aí, Não faz sentido, vamos cara. entender que a lei ela é tão inócua, né? Pega o artigo 288 do Código Penal. É o crime de formação de quadrilha. 3 ou mais pessoas se juntando com o fim específico de cometer um crime. Tinha mais 3 pessoas ali. Vamos jogar esses caras também por formação de quadrilha, aí. Né? Vamos pegar a turma. Sim. Então vamos aplicar tudo de mais gravoso e penoso que a gente pode aplicar ali. Então, e os professores que organizaram? Pô, vamos prender todo mundo aí. Os professores organizaram o evento. Não é? Ah, mas eles organizaram para fins de atividade esportiva. Ali foi um caso que o professor não esperava, mas não tem problema, porque teve gente que alugou ônibus, porque a gente ia manifestar, e até onde eu sei, manifestação pode. Aqueles caras que alugaram ônibus para ir para lá, teve gente que chegou à noite, e foi preso, ficou 6 meses preso. Não dá para aplicar por analogia. Você tem noção do quanto que a gente abre precedente perigoso? Então, mesmo crime multitudinário, o Rui Costa ele falou, olha, eu espero, num país democrático, que o dia que eu for preso, eu seja preso por aquilo que eu cometi, não pelo que o outro cometeu. Então, você começa a pegar aí alguns sentidos. E aí, vamos falar, não tem competência. Criar a figura do crime multitudinário. E aí nós temos a estrutura do sistema jurídico no mundo. Todo sistema jurídico sério, ele tem pontos. Eu tenho um réu, né? Eu tenho um acusador, eu tenho uma defesa e eu tenho um julgador. Nenhuma dessas figuras pode se confundir. O prédio invadido foi do STF e o STF é vítima nesse caso, né? Pode a vítima ser o julgador? Nós começamos com um problema aí. Vai ter um viés, nós temos né, um vício aí, né? Não consegue ser imparcial nessa hora. E aí, quando você vê a atuação do ministro com mais empenho na condenação do que o próprio Procurador-Geral da República, que é o acusador mor, que é o acusador, é o custos legis que a gente chama, que é o cara dono do processo, você vê a imparcialidade. E aí a gente entra no terceiro ponto, Na verdade, no quarto é a ponto. parcialidade. Vai na parcialidade, né? A falta de imparcialidade. Aí nós temos o seguinte, nós temos o Pacto de São José da Costa Rica. O artigo 8º dele, a linha E, esses dois, a linha E, se eu não me engano, se eu tô bom de cabeça, viu? Ele fala o seguinte, é garantido a todos o julgamento pelo juiz natural, imparcial e com direito ao duplo grau de jurisdição. Essa galera vai recorrer para quem? Para Deus. Eu tenho um tratado... Vai recorrer para o Alexandre. Eu tenho um tratado de convenção internacional sobre direitos humanos, que é norma constitucional, porque foi recepcionado pela Constituição. A Constituição fala que toda vez que um tratado de direitos humanos é recepcionado, ele é garantido. Tanto é que, se você lê a Constituição hoje, o artigo não foi modificado, está lá, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do depositário infiel e da prisão de alimentos. O depositário infiel não é mais preso, mas está no texto da Constituição. Mas por quê? Porque o São José da Costa Rica, que tem o mesmo status constitucional que foi recepcionado, falou não haverá prisão do depositário infiel. Ué, recepcionamos uma norma mais nova, com o mesmo nível hierárquico da mais antiga, ela pressupõe que vai acabar com a mais antiga. Então não tem depositário infiel. E aí eu tenho uma norma do Pacto de São José da Costa Rica que fala que é violação dos direitos humanos uma pessoa não ter direito ao recurso. Cara, Vai recorrer para quem? Então, o que eu entendo hoje? O que eu entendo hoje e que eu bato palma de pé pro Aldo Rebelo?
O Aldo Rebelo falou, ó, não temos uma Constituição mais, temos 11 Constituições. A minha visão é o quê? Você já jogou bola, ou já jogou bola, xadrez, qualquer coisa, com um menino birrento? Que aí você começa assim, eu fui lá, gol a gol. Você já brincou de gol a gol? Um fica no gol, aí eu vou lá e faço o gol no cara. Aí o cara, não, mas toda vez que eu levo um gol, eu tenho direito de chutar contra você sem goleiro agora. Mas isso é regra? Não, é regra sim. Aí, pá, chutou, fez o gol, empatou. Aí o cara faz o gol, fala, não, agora eu vou chutar sem gol, sem goleiro. Não, mas é só quem fez o primeiro gol que tem essa regra. Que o cara vai criando a regra ali toda hora. Eu vejo isso hoje. Entendeu? Então a interpretação constitucional, ela precisa ser mais objetiva. Entendeu? Então, por exemplo, esse caso do marco temporal, eu te falo. Tá ali, cara, ó. As terras tradicionalmente ocupadas. Ponto. Então o cara vem e fala, não, eu vou interpretar do jeito que eu quero. Tanto é que você vê a discrepância do tamanho dos votos. E aí vem a dosimetria da pena, cara. 17 anos. Nossa. Tipo assim, você vê... E o pior de tudo é que eu pego... tem caras que eu respeitava pra caramba. Reinaldo Azevedo, Marco Antônio Villa... que eram críticos ao PT e tal. Mano, essa galera se perdeu, cara. Se perdeu. Mas o que acontece? Chega num momento em que os caras... Eu tenho uma norma constitucional e aí vocês me digam se é difícil de interpretar. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que é juízo ou tribunal de exceção? A regra que vale vale para todos. Eu não posso criar um julgamento que é uma exceção da regra para os outros. Uhum. Então tá lá na Constituição. E aí eu vejo essa turma falando, não, mas o momento em que nós estávamos exigia que o judiciário criassem regras para nos proteger. Peraí, então ele está defendendo juízo ou tribunal de exceção? Não dá. Entendeu? Então, eram as normas que já existiam quando... o Bolsonaro é o maior mal que já existiu. Beleza, mas as normas que já existiam naquela época devem ser aplicadas ao Bolsonaro. E aos apoiadores do Bolsonaro. Não, mas agora nós vamos criar novas normas e essas novas normas vão passar a valer para quem cometer ali para frente. Até porque se fosse uma lei, teria vacatio legis, entendeu? Eles não estão seguindo nada aqui. Não tem um parâmetro de comparação assim, vamos por analogia. A lei penal não vai retroagir, só para beneficiar o réu. É o primeiro ponto. E aí, dentro da lei penal também, não haverá crime, sem lei anterior que o estabeleça. Sim. Nem pena sem prévia combinação legal. Então, vamos lá. O que eles fizeram? Uma ginástica, um duplo carpado, um twist duplo carpado lá. Daiane dos Santos. Daiane dos Santos para poder falar, não, vamos pegar essas normas aqui e vamos mudar totalmente a interpretação dela para essa interpretação se adequar. Porque nós não podemos criar uma lei nova. Nós vamos mudar a interpretação. Então, assim, isso é preocupante demais. Isso é preocupante. Então, assim, a partir do momento que você vê ministros do Supremo desrespeitando o posicionamento da PGR, que a PGR é o cursus lese. Então, por exemplo, vamos falar do caso da delação premiada do Mauro Cid. No caso da delação premiada do Mauro Cid, criticaram tantas delações da Lava Jato, né? A delação da Lava Jato não pode. O cara foi preso, tipo assim, sem uma denúncia cabível, uma coisa nitidamente cabível, delata que eu te solto. Delator, soltou notia. O Silvinei Vasquez, você lembra aquele cara que era o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que eles acusaram de ter interferido nas eleições? Está preso. Agora, se você delatar, tá tudo bem. Então, assim, começa a fugir da regra, sabe? E eu acho engraçado o pessoal que falava da Lava Jato, que a Lava Jato teve seus erros, sim. Mas não erros que invalidariam ou apagariam o que aconteceu. Cara, eu não vejo erro assim, velho. Só de ter recuperado dinheiro pra caralho, pra mim já foi um baita de um acerto. Mas não é bem assim. Por quê? É aquele negócio. Se é norma e vale pra mim, tem que valer pro outro também, mesmo que eu não goste da postura dele. Entendeu? Então, assim... Teve alguns casos, por exemplo, teve um caso de um cara lá que o Sérgio Moro colocou uma escuta dentro da cadeia pra ficar ouvindo o cara. Dentro da norma legal, isso é ilegal. Então, se ele fez e é ilegal, o cara... As provas produzidas daquilo devem ser declaradas ilegais.
Mas tem outras provas que suprem aquilo? Tem. Não, as outras provas não foram colhidas assim, não devem ser caracterizadas ilegal. Então, por exemplo, o caso da Odebrecht, do Moro aí. O Toffoli foi lá e anulou tudo aquilo. Cara, aquilo lá foi uma aberração jurídica. Por quê? O Toffoli, ele já foi advogado do PT. O Toffoli era citado nas provas da Odebrecht. Tá? Ele era citado. Então, isso aí tá em todos os jornais. Eu cito a fonte sempre, viu? Isso é importante. E aí, o que acontece? Ele foi quem julgou anulando essas provas nessa última decisão. E aí rolou uma coisa pesadíssima, porque foi feita a solicitação para o Ministério da Justiça, do Flávio Dino, para que ele informasse se a Lava Jato tinha feito o acordo de colaboração com a Suíça. O Ministério da Justiça falou, não, nunca fez. Não tem nada aqui no sistema que fez. Beleza. O Toffoli se baseou nisso. Não, então anula tudo. Anulou. Aí vem os procuradores e falam, não, aqui o tema aqui. Tá aqui. Aí vem o Ministério da Justiça. Ah, é mesmo, nós erramos. Ah, tá aqui, não teve o acordo de delação, sim. A PGR agora notificou o Toffoli e falou, peraí, você vai manter a anulação ou você vai rever a sua postura? Porque tá aqui a documentação. Você entendeu? Então, assim, sabe, a galera trata como se fosse aquele trabalhinho de escola. Ô, professor, eu vou fazer isso aqui, ó, errei, tamo aqui, ó. Não é, cara.